Então vamos lá, sou Leonardo Facchini, planejador financeiro desde 2008, ajudando as pessoas a realizarem os seus objetivos e fazerem os seus investimentos sem a necessidade de cortar despesas ou economizar dinheiro. Sim, quando a gente entende que o dinheiro é um potencializador do nosso projeto de vida, as coisas se tornam mais simples. E hoje aquele quadro Léo Responde, toda quarta-feira às 14 horas eu estou ao vivo para responder as suas dúvidas. E o tema de hoje é dívidas. Eu estou fazendo a regravação dessa introdução porque a outra tinha uma música de fundo e vai dar direitos autorais. Bora lá pro vídeo. Mas então vamos lá. Qual que é a diferença de uma dívida para um financiamento? Dívida é algo que eu pago, então eu tenho uma prestação de uma dívida que eu pago, que eu já usufruí no passado. Simples assim. Então é algo que eu já aproveitei, tomei um empréstimo, gastei no passado, mas eu tenho as prestações ainda para continuar pagando. E para eu sanar a dívida do meu orçamento, por exemplo, eu só consigo eliminar as prestações colocando dinheiro e pagando essas prestações. Já o financiamento, eu tenho um bem envolvido. Então, por exemplo, eu tenho um carro financiado. Então é algo que eu aproveito, eu já usufruo dele em tempo real, eu usufruo ele no momento agora, só que eu tenho as prestações. Se eu quiser eliminar as prestações, você consegue perceber que eu não necessariamente preciso de dinheiro? Eu posso simplesmente vender o carro, abater as prestações e ainda pegar parte do dinheiro que eu já paguei anteriormente nas prestações. Então, fundamentalmente, essa é a grande diferença. Sempre que eu tenho um financiamento, eu tenho um bem, eu tenho um ativo, eu tenho um patrimônio que está vinculado àquele financiamento. Por isso que eu digo que financiamento é diferente de dívidas. Dívidas, sem dúvida nenhuma, é o primeiro foco, é o primeiro ponto que nós devemos atuar ou atacar quando a gente inicia um planejamento de vida e financeiro. Eu digo que é o câncer, é um problema crucial no planejamento de vida e financeiro. Quando eu faço associação com a doença, quando diagnosticada no início, cuidada e tratada, tem cura. A questão é que quando a gente pensa em dívidas numa vida financeira, principalmente numa vida conjugal, às vezes ela deixa sequelas por uma vida toda. Então, muita atenção para as dívidas, é o assunto que nós vamos falar aqui hoje, tá joia? Segunda questão, quando vale a pena trocar uma dívida por outra dívida com taxa melhor? A gente sempre ouve isso, né? Puxa, você está devendo no cheque especial, você está devendo no cartão de crédito, vai no banco e negocia um empréstimo pessoal com taxas menores, é mais saudável para o seu orçamento. E a questão é, será que isso realmente funciona? Será que isso realmente vale a pena? Parênteses, se for racionalmente pensar, sem dúvida nenhuma, troque uma dívida com uma taxa maior por uma taxa menor. Mas se fosse simples assim resolver esse problema matemático de lógica, trocar a dívida mais cara por uma dívida mais barata, tão simples, tão óbvio, pô, todo mundo resolveria. Mas bem provável que o que te levou a ter essa dívida, perder o controle de uma dívida, é algo que está além dos números, está além da matemática, é algo emocional. Então, quando alguém me pergunta, vale a pena trocar uma dívida mais cara por uma dívida mais barata? Eu vou perguntar, depende. Porque se você simplesmente quer resolver o seu problema momentaneamente, fazendo uma analogia, se você está a fim de tomar um remédio para aliviar a sua dor, ok, vai lá. Eu só não posso ser conivente com isso. Agora, se você está disposto a identificar o real motivo e tratar para que isso nunca mais aconteça, provavelmente, em um primeiro momento, eu não te recomendo trocar uma dívida mais cara por uma dívida mais barata. Mas eu recomendo você a investigar o que te levou àquela dívida e aí ter clareza do próximo passo a ser dado. Que na maioria das vezes vai ter muito mais um desafio com você de aceitação de, puxa, dei um passo maior do que a perna, mas às vezes vem um imprevisto e você teve uma perda de renda, você teve uma emergência, às vezes uma doença, uma necessidade de um tratamento, e isso colocou o seu planejamento, né, as suas finanças, a ponto de não conseguir honrar a dívida que anteriormente estava. Mas de uma maneira geral, isso me mostra uma deficiência quando a gente pensar num planejamento de vida e financeiro. De forma resumida, matematicamente, sem dúvida nenhuma, você está economizando dinheiro. A pergunta é o aprendizado que você vai tirar disso. Se você conseguir tirar uma lição para nunca mais repetir esse processo, sem dúvida nenhuma vai ser
uma excelente troca que você vai fazer para suas finanças. Aí me perguntaram também, isso é muito comum, né? O que acontece quando uma dívida caduca? Esse termo é até meio diferente para nós agora, né? Isso é mais antigo, né? A dívida caducou. Deixa a dívida caducar. O que de fato é isso? Vamos entender que eu acredito que acho que a maior preocupação do brasileiro, né? E ao mesmo tempo é uma baita de uma crença que nós temos de que as pessoas mais humildes, as pessoas mais pobres realmente, elas dizem, meu, eu não tenho nada, a única coisa que eu tenho é o nome. E se eu perder isso? Porque você sabe que se você não pagar uma dívida, atrasar um boleto, uma conta de água, uma conta de luz, uma conta de telefone, depois de um período normalmente de 60 a 90 dias, o seu nome vai para os órgãos de proteção ao crédito. O que é isso? Seu nome vai lá para o Serasa, para o SPC Serasa, e ele passa a ficar negativado. Mas eu questiono, né? Como assim o nome negativado? Mas o seu nome está lá numa lista, porque por um mercado financeiro, para as instituições, então se você tentar pegar um novo empréstimo, uma conta bancária, um cartão de crédito, provavelmente você vai ser negado, por quê? Porque essas instituições consultam esse banco de dados e verificam, opa, tá tudo ok com ele? Não. Puxa, ele tem o nome negativado porque ele está devendo uma conta de luz ou porque ele não pagou o cartão de crédito X, tá bom? E aí, o que vem o caducar? O seu nome, a instituição que você está devendo, ela pode manter o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito por 5 anos. Então vamos imaginar que eu estou devendo no cartão de crédito para o banco A. Deixo de pagar a fatura de janeiro. Automaticamente, daqui 3 meses, o meu nome vai lá ser negativado. Só que o meu nome só pode ficar negativado durante 5 anos. Depois de 5 anos, é o termo que essa dívida caduca. Ou seja, se daqui 5 anos eu ainda não pagar essa fatura do cartão de crédito, eu estou negativo, eu estou devendo, porém, lá nos órgãos de proteção ao crédito, o meu nome vai estar limpo. Eu não apareço mais com o meu nome lá. E se eu buscar novas fontes de crédito com outras instituições, com outros bancos, eles vão consultar e vão falar, opa, o Léo tá limpinho, a gente pode oferecer um crédito. Mas um detalhe importante, quando diz que a dívida caducou perante aos órgãos de proteção ao crédito. Mas perante ao credor, então eu estou devendo para o banco A lá a fatura do cartão de crédito, isso não caduca, isso perdura. Então, para o resto da vida eu vou ter uma dívida com aquele banco. E isso, se o banco, se a instituição financeira quiser receber judicialmente, esse tempo é maior. Então, muita atenção, porque às vezes a gente ouve muito isso, né? Às vezes até um pouco meio de dívida. Ah, deixa caducar, depois de 5 anos o seu nome tá ok e tá tudo certo. Muito cuidado com isso, porque mesmo depois dos 5 anos o seu nome está limpo perante aos órgãos de proteção ao crédito, mas você ainda está devedor e pode ser cobrado judicialmente daquela dívida. Tá joia? Vamos lá. Próxima pergunta. Recebi um dinheiro extra, melhor investir ou pagar a dívida do cartão de crédito? Excelente pergunta e é natural, né? Nós queremos sanar as dívidas o quanto antes. É quase que impossível de imaginar eu pensar em investir se eu tenho dívidas a ser paga. Eu acredito que, sem dúvida nenhuma, as dívidas precisam sim ser prioridades no seu orçamento. Mas tão prioridades quanto resolver problemas das dívidas e entender os motivos que te levaram até essa dívida, é você, paralelamente, também começar a construir ou a criar um plano financeiro para que no futuro você comece a realmente desfrutar da liberdade financeira. E isso é extremamente contraintuitivo, porque as pessoas falam, Léo, mas não existe investimento nenhum. Eu não vou conseguir ganhar no mercado de investimentos, no mercado financeiro, uma taxa maior do que a que eu pago no cartão de crédito, por exemplo. E eu vou dizer, sim, exatamente. Só que entenda uma coisa,
Se fosse para você tomar uma decisão lógica e simplesmente você sabe o que tem que ser feito, você não estaria endividado. Se você tivesse essa clareza e essa lógica, você não estaria endividado. Então não use isso como uma desculpa, porque você só está retroalimentando. Eu conheço pessoas que estão simplesmente empurrando, recebem um dinheiro, paga-se a dívida, só que aí no mês seguinte a impulsividade pela compra, a impulsividade pelo consumo se mantém e ela vai lá e faz outra dívida. Então, no fundo, a quantidade, o montante de juros pago ao longo de um tempo, ao longo de uma vida, é exorbitante. Então, eu quero que você entenda que o pontapé, se você está com dívidas hoje, o primeiro ponto é reconhecer que você precisa melhorar a sua saúde financeira, que você por algum motivo teve um descontrole, que você precisa aprender, desenvolver novas habilidades quando o assunto é dinheiro. Porque a maioria das pessoas não, elas vão culpar o externo. Não, mas é que eu tô com dívidas, é porque aconteceu um imprevisto, é porque o governo, é porque a pandemia, é porque. Eu respeito, mas neste momento em que você se endividou, pessoas prosperaram. Nesse momento em que você perdeu o seu emprego, pessoas foram empregadas. Então, isso é forte, mas grave. Se você é bom para dar desculpa, provavelmente você não é bom em mais nada. Vamos parar de dar desculpa. Então, o primeiro ponto é, deixa eu reconhecer. Puxa, realmente, eu preciso de ajuda. Aqui eu tenho uma deficiência, eu preciso melhorar o meu processo. Esse é o primeiro ponto. Entende? Não tem problema nenhum. Admite esse processo. E aí, o desafio é, vamos pensar, fazer uma analogia com uma doença. Puxa, eu preciso sim tomar um analgésico porque está me doendo muito, mas ao mesmo tempo eu vou buscar um tratamento definitivo para nunca mais ter esse problema. Então, sem dúvida nenhuma, o foco inicial é sim você pagar as suas dívidas, mas você precisa que seja 5, 10% do seu esforço, do seu dinheiro, seja canalizado para um novo plano de investimentos, para um novo plano financeiro que vai começar a mudar e te destravar mentalmente. Entenda que o processo de planejamento de vida e financeiro, o processo de uma vida próspera, de uma vida abundante, começa com um estado emocional equilibrado, com um estado espiritual também equilibrado. E aí, consequentemente, isso reflete na minha saúde financeira. Mas o inverso é um grande desafio. Se eu quiser só cuidar da saúde financeira com a lógica matemática, porque dinheiro são números, a gente tem aí o que vem acontecendo já com o país. Todo mundo sabe o que precisa para ter uma vida financeira saudável, todo mundo entende que precisa gastar menos do que ganha, que precisaria colocar parte desse dinheiro nos investimentos para que esse dinheiro se multiplique e garanta cada vez mais tranquilidade e a realização dos seus objetivos futuros, mas na prática nós sabemos que esse é o maior desafio que nós temos enquanto se pensar e se viver num mundo capitalista, tá joia? Mas vamos lá, já fiz uma composição de dívidas no banco e não estou conseguindo pagar, o que eu devo fazer? De novo, nós vamos ficar em torno deste assunto, mas se você primeiro fez dívidas, depois foi lá e fez uma composição. Isso é comum, né? Às vezes você está devendo no cheque especial, no cartão de crédito, pegou um empréstimo pessoal, você tinha 2, 3 prestações, o banco vai lá e fala assim, ó, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma composição de dívida? Você junta tudo isso num novo empréstimo, com uma única prestação, com um único prazo, ok. E aquilo soa como, uau, um remédio, solução dos seus problemas. Mas se você não tomar essa decisão com muita cautela, provavelmente você só está empurrando um problema para frente. Você só está empurrando uma dívida para frente. E eu vou além. Sempre que você faz uma composição de dívida, porque nós sabemos que no Brasil os juros cobrados são abusivos quando a gente pensa num cartão de crédito, quando a gente pensa num cheque especial, até mesmo no empréstimo pessoal. Mas a partir do momento que você faz uma composição de dívidas, se amanhã você quiser brigar ou discutir isso judicialmente, a partir do momento que você fez uma composição de dívidas, eles chamam de você teve uma confissão de dívida. Por mais que os contratos antigos tenham sido ou podem ter sido abusivos e etc.,
A partir do momento que você faz a composição de dívidas, você tem uma confissão. E provavelmente o que está para trás não dá para ser negociado. Então, muito cuidado com composições de dívidas. Mas vamos lá, você fez a composição, está feita e não está conseguindo pagar. O que eu vou te sugerir? Você fazer exatamente o que você deveria ter feito antes de fazer a composição de dívidas. Por um instante, deixe essas dívidas de lado e com clareza, olhe para dentro de você, olhe para o seu orçamento. Seja honesto. Planeje. E quando a gente pensa em planejamento, qual que é o mal do brasileiro, né? Qual que é o mal do ser humano? Nós somos otimistas por natureza. Ninguém planeja para dar errado, mas é um erro não planejar. Você percebe isso? Então qual que é o ponto? Quando você for fazer o seu planejamento, tenha uma pitada de pessimismo. Então eu digo, eu sou o cara mais pessimista que existe no planejamento. Eu sou otimista com a vida, eu sou otimista nas ações que eu tenho para executar. Mas enquanto o plano está num papel, enquanto eu vou desenhar o plano, eu preciso ser otimista. Eu preciso ser pessimista. Enquanto o plano está no papel, eu preciso ser pessimista. Por quê? Porque se eu faço um planejamento extremamente pessimista, pensando no pior cenário, e ainda assim eu entendo que aquilo, uau, vai ser desafiador, mas eu vou executar aquele planejamento e a minha vida vai acontecer, o que vir de diferente é lucro. Agora, o processo inverso é que mata. As pessoas planejam a vida como se nada fosse acontecer. Ah, eu recebo aumento? Não, peraí. Em junho eu estou recebendo meu aumento. Ah, o aumento do ano passado foi de 5%, esse ano vai ser 5% também. Já começa extremamente otimista. Não, pera lá, eu estou planejando aqui mudar de emprego, tá tendo uma promoção, pô, eu vou subir de cargo, eu tô abrindo o meu negócio, ele vai explodir nas vendas, eu não sei, mas nós somos otimistas quando planejamos. E aí o que acontece? O plano segue. Qualquer deslize que aconteça pro lado negativo, põe tudo a perder. Então pare com isso. E por que eu estou dizendo isso, então? Porque você só pode fazer uma nova composição ou uma negociação com a dívida que você tem, na hora que você tiver clareza efetivamente quanto cabe de prestação no seu orçamento. Ah, Léo, mas o credor não vai aceitar, ou puxa, meu nome vai ficar negativado. Escute isso com carinho. Talvez você precise sim ficar com o seu nome negativado, talvez por 1, 2, 3 meses, e isso vai melhorar e potencializar o resultado de uma negociação que você vai ter com o credor. Puxa, Léo, mas eu não consigo imaginar o meu nome negativado. Pois bem, deveria ter pensado nisso lá atrás, quando foi contrair uma dívida. Lá atrás, quando foi consumir algo que provavelmente não deveria. Que você usou de crédito para antecipar um desejo, um anseio do seu futuro. Então, nesse momento, é dolorido, mas você precisa ter clareza. E aí eu olho para o meu orçamento. Quanto que eu gasto realmente com a minha moradia? Deixa eu olhar meu aluguel, financiamento, água, luz, o básico. Puxa, lazer, educação. Se acontecer um imprevisto nos próximos 6 meses, eu tenho uma reserva? Eu consigo manter? Consigo. Legal. E depois disso, puxa, olhando aqui no meu orçamento, cabe uma prestação de R$600, por exemplo. Tá? Nem sei a dívida que você tinha antes. Você vai lá no banco negociar, ou renegociar e falar, eu posso pagar R$600 de prestação? Aí que tá. Não. Por quê? Porque parte desse dinheiro vai para as dívidas, parte desse dinheiro vai para o seu plano de investimento. Ah, Léo, mas os juros não compensa. Nós não estamos aqui para falar de juros, nós estamos aqui para começar a mudar a sua maneira de pensar e agir quando o assunto é dinheiro. Se você soubesse exatamente o que tem que ser feito e fizesse o correto, você não estaria endividado. Então calma, você precisa se desafiar e não fazer o que é lógico e não fazer o que você quer fazer, mas fazer o que precisa ser feito. Você entende? E aí qual que é a regra? Pensa nos 90%. Puxa, cabe R$600 de prestação, eu conseguiria com tranquilidade, eu fiz o meu planejamento de 6 meses, de 1 ano, eu tenho a minha reserva. Se houver uma perda de renda, ainda assim eu tenho um fôlego de 3, 4, 5, 6 meses. Puxa, você vai no banco e vai falar, ó, eu consigo renegociar, eu tenho condições de pagar uma prestação de 540. E os outros 60, você vai começar a investir ou a aumentar a sua segurança, a sua reserva de emergência, enfim, toda aquela outra assunto, ou efetivamente começar o seu planejamento de vida e financeiro. Entende isso? Faz sentido? Vamos lá.
Outra pergunta. Tem como saber se eu tenho alguma pendência mesmo depois que caducou? Isso é muito legal, excelente pergunta. Porque às vezes você que tá aí, que, puxa, Léo, tá tranquilo, meu nome tá, não tem problema, não tem ninguém me ligando de cobrança, minhas contas estão todas em dias. Eu vou te sugerir o seguinte, hoje é muito simples nós entrarmos, por exemplo, no site do Serasa Online e fazer uma consulta. Lá eu consigo ter clareza se realmente o meu nome está limpo e mesmo as dívidas que caducaram, que aí não suja mais o meu nome, elas constam lá. Então imagina que você tem uma dívida que caducou. Às vezes tem muita gente que se surpreende ao fazer a consulta lá no Serasa. É gratuito, basta você entrar, você vai conseguir consultar todas as suas informações financeiras. E às vezes, se você está devendo uma conta lá de, sei lá, 2005, lá tem uma aba que chama Limpa Nome, vai aparecer. Então você tem as dívidas que efetivamente estão vigentes, vamos dizer assim, que estão negativando o seu nome, mas você tem uma aba que a grande maioria não se preocupa, que você fala assim, puxa, isso aqui não está mais sujando meu nome, eu tenho crédito, tenho cartão de crédito, tudo, mas está lá no seu histórico que você deve aquele dinheiro. E o legal, que lá naquele site a gente consegue às vezes negociar para quitação e você consegue às vezes 95, 98% de desconto de uma dívida que já está caducada. Então às vezes você fala assim, puxa, eu tenho uma dívida lá, vou dar um exemplo, de 100 mil reais, tá me dizendo que talvez com 2, 3, 4 mil reais eu quite ela? Sim, e ainda você pode parcelar. Ah, Léo, mas por que eu faria isso se tá tudo em ordem, minha vida tá em ordem, eu tenho cartão de crédito? Porque isso é o que eu chamo de nós entrarmos na sintonia e na vibração da abundância. Não dá para nós vibrarmos abundância, vibrarmos prosperidade enquanto temos um rabo preso no nosso passado com dívidas. Você entende isso? Sem dúvida nenhuma, nós termos o nome, não é nem um nome limpo, mas estarmos prontos e preparados para vibrar a abundância é fundamental. E isso tem que ser comigo mesmo, não interessa ao mundo, não interessa às outras pessoas. Ah, ninguém sabe da dívida caducada. Não, eu sei. Aquilo me atrai, aquilo vibra dentro de mim. Então o convite que eu faço para você é, vá no Serasa, faça a consulta e você pode se surpreender. E mais do que isso, você vai conseguir consultar o seu score. Então o que é o score? O score é uma pontuação que vai de 0 a 1000, que foi criada, que foi desenvolvida para calcular o seu risco de inadimplência. Então, às vezes, você tem aquele cartão de crédito que você fala, puxa, eu gostaria que aumentasse o meu limite. Você não entende por que não aumenta o seu limite do cartão de crédito, ou por que você não consegue aprovação no cartão de crédito, sendo que você está com o nome limpo. Você vai conseguir consultar o seu score. E, às vezes, o seu score não está tão bom. Lá também vão ter diretrizes para você melhorar o seu score. Porque o nosso comportamento de consumo, nosso comportamento com o dinheiro, diz muito de ajuda, né? Ele compõe a composição, né? A maneira como a gente gasta, os nossos hábitos de consumo vão criar lá a mecanismo para ranquear e para definir o nosso score. Então, mais uma coisa interessante também para a gente dar uma olhada. Joia? Mas vamos lá. Quais são os pontos importantes na hora de negociar uma dívida? Então, uau! Nós já entendemos algumas coisas. Ponto importante, eu tenho uma dívida, não estou conseguindo pagar, preciso negociar. Primeiro ponto é olhar para o seu orçamento. De novo, como é que está o meu orçamento? O que eu efetivamente posso? E olhar e fazer um planejamento pessimista. O erro é você fazer um planejamento otimista. Às vezes eu sou repetitivo porque é simples. Não, mas é só isso. É muito simples nós termos uma vida financeira saudável. É extremamente simples nós vivermos em abundância e prosperidade. Só que simples é diferente de fácil. Simples requer paciência, requer disciplina, requer determinação, requer trabalho e suor. Mas é simples, tá joia? Mas você vai lá olhar, fazer o seu planejamento pessimista. Por quê? Porque podem acontecer imprevistos. Não seja otimista com o planejamento financeiro, não seja otimista com o planejamento do seu dinheiro. Seja otimista em viver a vida. Seja otimista em executar as coisas, mas com o planejamento
traga um pouco de pessimismo, vai te ajudar a pensar e traçar o pior cenário. E aí depois o que vier é lucro. Mas o que você tem que olhar então? Que às vezes nós brasileiros estamos acostumados a olhar o quê? Prestação. E às vezes a minha prestação era X, R$ 1.000. E aí, pô, não estou conseguindo pagar. Você vai lá, o banco fala, não, tá aqui, ó, nós vamos abaixar a sua prestação para 600. Só que às vezes você pagava, por exemplo, vou abaixar para 500. Você pagava 1.000, ele fala, não, vou abaixar para 500. Só que os 1.000, você tinha mais 2 anos para pagar. E aí, de repente, ele pega o 500 e ele aumenta para 5 anos. Ele mais do que dobra o tempo que você vai pagar. A hora que você vai olhar o montante final, no 1.000 você já pagaria um absurdo, porque você sabe que as taxas de juros são absurdas, são abusivas no Brasil. Mas quando você se ilude que a prestação tá barata e vai caber no seu orçamento, você está somente empurrando um problema para o futuro. E isso vai custar no seu bolso muito mais caro. Tá, então o que eu tenho que olhar? Primeiro ponto que você tem que olhar é a taxa de juros. E não é simplesmente a taxa de juros, é o SET. É uma sigla, SET. Custo efetivo total. Porque normalmente você tem lá a dívida de 1.000 e ele vai fazer uma negociação, uma composição. Normalmente o que eles fazem? Eles liquidam esse contrato e abrem um novo contrato. Eles não pegam o contrato atual e modificam ele. Não é interessante isso para eles. E por que eu estou dizendo isso? Porque a hora que você vai abrir um novo, imagina que é uma composição de dívidas, de um cheque especial, do cartão de crédito e de um empréstimo pessoal. Você vai compor tudo isso num novo empréstimo pessoal. O que vai acontecer? Você tem taxas, taxa de abertura de cadastro, você tem o IOF, você tem algumas taxinhas que às vezes ninguém te fala. Então deixa eu entender o custo efetivo total. Quanto que eu tenho para... Imagina que você tem a prestação de R$ 1.000, você tem que saber o seu saldo devedor. Porque normalmente, se eu tenho uma prestação de 1.000, que provavelmente, vamos supor que eu tenho que pagar mais 24 prestações de 1.000, você entende que eu tenho que pagar R$ 24.000. Porém, se eu tivesse dinheiro e fosse quitar agora, provavelmente, estou dando um exemplo, com 15.000, com 16.000 eu quitaria. Então esse valor é o saldo devedor. E a gente consegue calcular os juros. Nesse novo empréstimo, nessa negociação, a mesma coisa. Deixa eu ter clareza do que eu estou usando, o que eu estou financiando, qual que é o custo efetivo total e, puxa, se com 16.000 eu quitaria, nessa nova negociação, quanto que eu vou pagar no final? Porque os 16 que eu quitaria hoje, eu sei que eu vou pagar 24 de 1.000. Puxa, mas não cabe no meu orçamento. Tá bom. Mas os 16 aqui, quanto que eu vou pagar no final? Isso te dá um pouco de dimensão. Por quê? Talvez a grande negociação que você vai ter que fazer é adequar o seu orçamento. E eu sinto que as pessoas se adequam às condições que os bancos oferecem. O desafio, e vai ser um desafio para você, porque a gente vive numa sociedade em que, a única coisa que você tem é o nome, poxa, você não vai sujar o nome, vai ser você olhar o que realmente importa e fazer e buscar uma negociação em que a outra parte, em que o banco se adeque à sua realidade. E muitas das vezes isso vai passar por um período, 1, 2, talvez 3 meses, em que você vai precisar ficar com o nome negativado e vai ser importante, porque normalmente o nome negativado vai te impedir de realmente tomar mais nenhum crédito. E tem pessoas que me dizem, Léo, mas se eu não tiver mais crédito, o que eu vou fazer na minha vida? Se você não tiver mais crédito, você vai ser desafiado a realmente fazer diferente. O problema é que a gente sempre busca o quê? O caminho mais fácil. Normalmente a gente renegocia, eu ia pegar meu celular, tá aqui. A gente renegocia apertando 2, 3 botõezinhos no celular. Essa é a pior maneira de negociar. A melhor maneira de você renegociar uma dívida é vai fisicamente até o banco. Vai fisicamente até o seu gerente. Senta, olho no olho, conversa, mostra a realidade. Entenda que o banco, as financeiras, elas têm interesse em receber. Só que o que acontece? Criou-se um sistema em que é muito mais, só posso fazer isso. É isso aqui, seu nome vai ser negativado. Eu digo que o trabalho psicológico, a chantagem emocional é enorme.
Até uma dica extra, se você hoje está devendo cartão de crédito, cheque especial, você costuma receber ligações. Não atenda a essas ligações. As pessoas são treinadas para fazer com que você se sinta mal e que você tome uma decisão pautada numa emoção. Não atenda o telefone. Nesse momento, o que eu posso te dizer? Busque ajuda, às vezes, de um familiar. Ou busque uma ajuda especializada para te ajudar nessa negociação que não vai se deixar envolver pela questão emocional, mas que vai fazer o que for melhor para a sua vida, para você. Entende isso? Então, na hora de negociar as dívidas, tenha clareza. Então, vamos lá. O que eu preciso saber na hora de negociar uma dívida? Tenha clareza, saldo devedor. Você precisa ter clareza do saldo devedor. Tendo clareza do saldo devedor, você consegue projetar nessa nova negociação, projetar nesse novo empréstimo, vamos dizer assim, nessa nova dívida, exatamente o custo efetivo total. E não olhar somente a prestação. Tenha em mente isso. E eu vou além. Você precisa buscar uma negociação que se adeque ao seu orçamento, que se adeque à sua realidade. E não você se adequar, se reinventar para se adequar à realidade que o banco está te oferecendo. Negocie. Diga que não consegue, diga que não vai pagar. Ah, seu nome vai ser negativado? É por um período curto, vai ser benéfico e necessário para a sua transformação na maneira de pensar, olhar e fazer com o seu dinheiro. Tá joia? E para nós fecharmos, então, que é o grande papo, né? O que é uma dívida boa? Primeiro ponto, então, vamos só dar um contexto até um pouco maior. Dívida. Normalmente você faz dívida para antecipar um sonho, um desejo futuro. Tá joia? E aí eu vou ter uma dívida passiva e uma dívida ativa. O que é uma dívida passiva? Normalmente é quando eu vou comprar algo, grave isso. Normalmente as pessoas fazem dívidas para comprar coisas que não precisam, com o dinheiro que não tem, para impressionar pessoas que não amam. Você vai lá e financia aquele novo celular. Não tem nada de errado nisso, mas são dívidas que vão simplesmente me satisfazer. São desejos, são anseios de consumo. Por um outro lado, o que é uma dívida boa, então? Dívida boa é a dívida que eu faço que vai me trazer retorno financeiro. Ou é a dívida que eu faço que vai alavancar a minha estratégia de investimento. Vamos dizer que eu tenha, tá? Eu vou fazer uma dívida em torno de 10 mil reais para comprar um novo iPhone. Ponto. É uma dívida, eu não tenho esse dinheiro, vou parcelar em 12 prestações essa dívida. Quando que ela é uma dívida ruim? Quando eu simplesmente vou comprar o celular para impressionar o meu círculo social, para impressionar os meus amigos, simplesmente para usar como um celular, para ficar rolando o feed do Instagram, para ficar batendo papo no WhatsApp. Ponto. Mas quando que essa mesma dívida, essa mesma compra do celular se torna uma dívida boa, um investimento? Quando eu uso o celular, quando eu uso essa dívida como uma ferramenta de trabalho. Opa, eu vou comprar o celular porque eu tô aqui, eu vou fazer lives semanalmente, eu gravo vídeos, eu edito vídeos que eu publico no meu canal do YouTube, e a partir do momento que eu ponho no meu canal do YouTube, retorna dinheiro. Então, possivelmente, eu comprando esse celular, fazendo essa dívida para comprar esse celular, se ele bem trabalhado, em 2, 3 meses eu tenho retorno suficiente para pagar o celular e ainda estou ganhando dinheiro. Então, normalmente, uma dívida boa é uma dívida que vai alavancar, que vai fazer você ganhar dinheiro a partir dela. E isso é positivo, seja na vida pessoal, seja na vida profissional, seja no seu negócio, eu não sei, mas as dívidas boas, elas vão trazer retorno e ganho financeiro, tá joia? Como lá na Academy, para quem é aluno da Academy, nós mostramos lá o financiamento, como que a gente usa, né, o financiamento para fazer compra de ações com estratégia segura, intercalada com títulos públicos. Aquilo é uma dívida, e não deixa de ser uma dívida, extremamente saudável e segura, porque eu estou alicerçado pelos títulos públicos, pelo Tesouro Direto. É um casamento perfeito. Então, a hora que a gente entende aquilo, você fala, dentro do limite de segurança, aí que tá, eu não posso me deixar tomar pela ganância, eu levo o meu limite, eu tô sempre endividado, mas sendo que
o investimento me retorna, aquela dívida me coloca mais dinheiro no bolso do que o valor que eu tenho que pagar na prestação daquela dívida. Entende isso? Faz sentido isso? Mas basicamente era essa o papo que eu tinha que ter com vocês hoje sobre dívidas, tá joia? Tenha clareza para a gente fechar o seguinte, então, dívida é diferente de financiamento. Dívida, eu preciso de dinheiro para liquidar. Financiamento, eu tenho um bem, eu tenho um patrimônio que está atrelado àquele financiamento, que pode ser vendido, que pode ser desfeito e automaticamente eu deixo de ter a prestação do financiamento e ainda posso colocar parte do dinheiro que já foi paga, tá joia? Quando eu penso em dívida, eu tenho dívida boa e dívida ruim. Dívida ruim, eu faço a dívida e ela só tira dinheiro do meu bolso, para eu simplesmente realizar um desejo, realizar um anseio, tá bom? E a dívida boa é uma dívida que eu faço, normalmente para comprar algo ou para fazer um investimento que vai me dar retorno financeiro maior do que a própria dívida que eu fiz. Sim, é possível, se com planejamento de vida e financeiro, com organização, com uma estratégia sólida, segura, é possível você fazer dívidas e crescer e prosperar. Faz parte de uma vida próspera, de uma vida abundante. Tá joia?